Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É sempre uma grande alegria para mim revê-los, sempre que podemos juntos estar compartilhando da palavra de Deus, das lições que tiramos da Bíblia constantemente. Eu gostaria, antes do tema que analisaremos, de convidá-los para uma oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela nossa vida e a nossa saúde, e mais essa oportunidade esplêndida de abrir a Tua Palavra buscando sustento para a nossa fé. Nos abençoe nos dirigindo no estudo e principalmente na compreensão e no ensino do mesmo para aqueles que nos cercam. E nos fortaleça para que possamos andar nos caminhos que Tu tens nos conduzido desde o dia em que nascemos. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema que nós vamos abrir agora para estudar, a criação, Gênesis como fundamento. Nós teremos dois temas para trabalhar esse assunto, que é muito profundo. E pode ter certeza que 2 lições para trabalhar esse tema é muito, mas muito pouco. No Escatologia, versão 5, eu levo várias e várias aulas trabalhando esse assunto. É uma riqueza de detalhes fantástica. Hoje nós estudaremos a parte 1. Na próxima semana estaremos estudando a parte 2 desse tema. Inclusive, eu digo com segurança que, apesar do Apocalipse ser chamado de revelação, o Gênesis tem infinitamente mais revelação do que o Apocalipse. O grande problema é que a maioria absoluta do mundo religioso se fundamentou tanto na tradição religiosa que o Gênesis, para a maioria, principalmente esses 6 primeiros capítulos de Gênesis, o capítulo 1 até o 3, então, nem se fala, se transformou na mente desses tradicionalistas religiosos um livro de carochinha. Infelizmente. Contos de carochinha. Mas o que temos revelado nesses capítulos, basta nesses, nem se fala os demais, mas eu digo nesses, principalmente o capítulo 1, 2 e 3, porque está tratando da origem do universo. É assunto demais, amados. Não envolve só o nosso mundo, só a nossa raça. Nós teremos algumas palhinhas sobre isso dentro desse tema que analisaremos agora. Agora, quer conhecer profundamente esse tema, dentro desse alinhamento de raciocínio da lição? Vai lá no Escatologia, assista desde a aula 1 em diante e você verá aí várias e várias aulas trabalhando com esse tema do Gênesis. E como é importante para ativar a nossa memória e nos tirarmos da letargia e do comodismo espiritual. E ver que a Bíblia tem muito mais do que o que a gente imagina. E que é um livro que está muito à frente do nosso tempo. A revelação do simples Gênesis é suficiente para confirmar isso que eu estou dizendo. Apesar do Apocalipse ser chamado de revelação, mas o Gênesis supera e muito o livro do Apocalipse no que diz respeito a revelações sobre a nossa origem, a nossa raça e a origem do universo, principalmente, porque lá está se tratando de eternidade. Quando envolve a palavra princípio, está se tratando de eternidade. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que a vã filosofia do homem pensa que sabe. Fica ligado. De cara aqui nós temos o Evangelho de João no capítulo 1, do verso 1 ao 4, que diz o seguinte: no princípio, olha a palavra-chave aí. Vamos guardar algumas palavras-chave que tem aqui. Essa é uma delas. No princípio era o verbo. Essa é outra, o verbo. Vai guardando essas palavras-chave. Princípio, verbo. Para a gente trabalhar daqui um pouquinho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Guarda mais essa aí, vida.
a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Guarda essa aí também, a luz. Vamos tentar fechar isso aqui tudo dentro desse contexto, para vocês verem que coisa mais interessante. Em primeiro lugar, quando a gente fala de princípio, de cara nós voltamos lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Observa que ali está dito assim: no princípio criou o Senhor Deus os céus, no plural, e a terra, no singular. E essa terra que ele criou, aí no singular, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Presta atenção nesse outro detalhe. E o Espírito do Senhor, com E maiúsculo, se referindo à terceira pessoa da Santíssima Trindade, se movia sobre a face das águas. Portanto, esse princípio que está anotando aí, de cara vocês viram que quando criou essa terra deixada sem forma e vazia, que nem a ciência sabe quando que aconteceu isso, não temos exames para comprovar isso ainda. Nós temos exame para comprovar do verso 3 em diante para cá, que é a semana da criação que deu forma e vida para o planeta Terra. Aí a ciência consegue dimensionar essa idade, aproximar bem 4,6 bilhões de anos. Mas daqui um pouco a gente conversa mais sobre isso. Vamos focar a direção do nosso estudo aqui, aonde nós estamos trabalhando. Então, no princípio, essa questão do tempo, princípio, diz que ele criou os céus, está se falando de universo, irmãos. Mundos, universos, galáxias. Não é só Via Láctea, são galáxias. Vocês lembram que o telescópio Hubble catalogou mais de 2 trilhões de galáxias no universo? Só a Via Láctea, onde a gente mora, onde a gente está aqui, para sair dela, nós não temos a menor condição de pensar nisso por nós mesmos, por nossa cultura, por nossa ciência. Daqui nas Três Marias, que é o cinturão de Órion, depois do Sol que está mais próximo da gente, nós gastaríamos 500 anos para chegar lá se nós tivéssemos uma máquina que viajasse na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, para chegar bem ali no cinturão de Órion. O Sol não, já é pertinho. Essa mesma máquina, se a gente tivesse ela para chegar daqui no Sol, nós gastaríamos 8 minutos. Mas daqui da constelação de Órion, nós gastaríamos 500 anos. E como pode, né? Dificilmente alguém hoje ultrapassa os 100 anos de idade. Então só por aí já dá para ter uma ideia da dimensão do poder criador de Deus e da extensão da sua criação. Imagine que para sair da Via Láctea, daqui no cinturão de Órion são 500 anos-luz, mas para sair da Via Láctea, o Sol mesmo, que está a 8 minutos daqui, na Via Láctea, se a gente partir lá do Sol para sair na borda do disco da nossa galáxia, no limite, na saída dela, são 26 mil anos-luz de distância. Raciocinou? Então, se daqui lá em Órion dá 500 anos-luz, imagine 26 mil anos-luz para sair daqui, da onde a gente está, ali do nosso Sol, 8 minutos de distância aqui da Terra, se a gente tivesse essa maquininha que chegasse lá, né? Então, do Sol, que está aqui pertinho, a estrela mais próxima da gente, nós gastaríamos simplesmente 26 mil anos-luz, viajando na velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, para poder sair da Via Láctea. E a Via Láctea, como o Sol, que é a estrela mais próxima da gente, tem só mais umas 400 bilhões de estrelas dentro da Via Láctea. E essa Via Láctea é pequenininha, não é grande não. Vocês estão achando que é grande? Andrômeda, que é outra galáxia também espiral igual a nossa, vizinha da nossa, essa tem o dobro de tamanho da nossa. Se a nossa tem 100 mil anos-luz de diâmetro, a outra tem mais de 200 mil anos-luz de diâmetro. É o dobro da nossa em tamanho. Ainda acha muito? Se for lá na C1101, que é outra galáxia, num complexo que tem
logo mais adiante, essa, se juntar a Via Láctea com a Andrômeda, é comparar um grão de areia com o oceano, o tamanho que é essa C1101. Eu estou falando de 3 galáxias só para se ter a ideia da dimensão desse Deus maravilhoso que criou esse universo que nós vivemos nele. E logo em seguida entraremos nos detalhes da nossa origem, da nossa raça. Isso que a Bíblia nos apresenta sobre esse princípio é muito mais do que o que a gente pensa que sabe. E está aqui revelado, porque o Criador revelou. Quem escreveu essa carta de Deus para mim e para você, para que eu e você entendêssemos esse assunto de maneira clara. Portanto, quando falamos na palavra princípio, nós estamos falando de eternidade, irmãos. Essa chave é clara. Eternidade. Tudo que nós falarmos depois que o homem pecou para cá, ou voltado para nós estamos falando em coisas perecíveis. Na eternidade é tudo absoluto. O próprio Deus é o início e fim de tudo. Fala início e fim no Apocalipse, para nossa ótica, porque está falando de ser eterno para ser mortal, como somos nós. Mas tudo que Deus criou é absoluto e eterno. O que deixou de ser é o que foi excluído da eternidade, que é eu e você e todos os seres que um dia se rebelaram contra o Criador. E aí entra esse conteúdo do Evangelho de João para mostrar que tanto a criação quanto a redenção, toda ela é orquestrada pela Santíssima Trindade de forma perfeita e de forma absoluta, principalmente isso. Tanto que podemos notar aqui o Pai no processo criacionista, o Espírito Santo no processo criacionista, movendo sobre a face das águas. E quando o texto do Evangelho de João disse que nada do que foi feito sem ele se fez, tudo que foi feito por ele também foi feito, nós estamos lembrando que quando o verso 3 de Gênesis, capítulo 1, foi dito, haja luz, quem estava na posição do sol, porque o sol não tinha sido criado, era justamente o Filho de Deus. Graças à posição do Espírito Santo, das águas, o Pai na direção da onde surgiria o elemento seco, e o Filho lá da posição do Sol, criando o nosso sistema solar. Quando Deus disse, haja luz, não se esqueça que o conteúdo do verso 3 e o verso 4 de Gênesis 1 está dizendo que, e viu Deus que o dia era bom, e foi tarde, manhã e primeiro dia, e o sol só apareceria no quarto dia. Então essa luz, que aqui no final do verso do Evangelho de João está falando, é a luz da vida, luz câmera, ação, condição de vida. Essa luz, esse tipo de luz que está falando, não é luz para queimar os outros, não. Apesar que é luz de qualquer natureza, ela elimina trevas. Mas não elimina as suas criaturas, as criaturas da luz. O problema é que nós deixamos de ser criaturas da luz quando pecamos. Hoje nós somos criaturas das trevas. Voltamos a ser criatura das luz, graças ao Calvário, que nos resgatou, que nos redime e nos dará a condição de voltarmos a fazer parte da raça pura original que Deus criou. Por isso que tudo que Ele criou lá é absoluto e vai voltar a ser como era. Mas nada que nós temos aqui hoje é igual ao que Ele criou. Tudo é mutante, tudo mudou, tudo está diferente. Esse é o contexto que a palavra quer nos apresentar. Essa luz que Ele disse, que foi tarde, amanhã, primeiro dia, percebe? Como o sol, mas muito mais que ele, é claro, mas como o sol, dava para fazer, dependendo da posição que ele estava, dava para cobrir a parte do globo que o dia cobre, normal, e a outra parte ficaria na parte escura, normalmente. A Terra gira em torno de si mesma, e o contexto dos planetas em volta do Sol que gira em torno dele. Foi tarde, amanhã, primeiro dia. Então quem estava lá não era o Sol, mas era Cristo. Porque o Sol aparece só no quarto dia. Ele é 4 dias mais jovem do que a Terra propriamente dito, que iniciou com esse processo do haja luz. E foi tarde, amanhã e o primeiro dia. Veja como é profundo esse contexto. E essa luz é simplesmente a luz da vida. A mesma que vai continuar no Apocalipse, no novo céu e na nova terra. Não que o Sol vai ser eliminado, mas a Terra vai ser deslocada do seu eixo e todo o universo passará a girar em torno da Terra e, evidentemente, ela será o maior planeta do universo.
Por isso que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. Não dá tempo de entrar em tantos detalhes, mas o assunto é muito profundo. Lá no Escatologia você tem como mergulhar melhor nesses detalhes. Vai lá e estuda, que vale a pena. Não vai perder nada, só ganha. Aprofundar no conhecimento sagrado. Então, de cara aqui fica evidente o absolutismo da eternidade e da criação, como também da redenção, dentro desse contexto do verso apresentado do Evangelho de João. Fica bem clara a origem do universo e a nossa origem e o propósito da redenção. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Segundo tema, no princípio. Poderíamos aqui destacar 3 pontos aqui dentro desse contexto do princípio. O primeiro deles, que a vida provém de Deus e o que nós conhecemos por Deus é identificado em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Família divina. E lá no Escatologia você vai descobrir muito mais coisas sobre isso, o tanto que é importante sobre essa questão da família divina. Coisa seríssima, mas vale a pena, é muito gostoso estudar. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 indivíduos, 3 pessoas distintas. Segundo ponto que fica evidente aqui nessa questão do princípio, conforme já estudamos, é a origem do universo. Não estamos falando só de um planeta, de um planetinha. E muito menos só de uma pequena galáxia como a nossa. Não é a menor do universo e muito longe de ser a mediana que seja, quanto menos a maior. Como eu apresentei outras 2 para vocês, que numa escala bem mais ampla do que a nossa, né? De tamanho. A C1101, ela fica no aglomerado de galáxia Abel 2029. Se a nossa tem cerca de 100 bilhões, de 100 a 400 bilhões de estrelas, aquela ultrapassa 100 trilhões de estrelas. A Andrômeda tem o dobro da nossa. Mas a C1101, meu Deus, é incomparável. A nossa, comparada com aquela, pode pegar ela. A Andrômeda vira um grão de areia. O tamanho dela, da C1101, é de 6 milhões de anos-luz, enquanto que a nossa é 100 mil anos-luz de diâmetro. O tamanho do nosso disco, o diâmetro dele. Viu que diferença, irmãos? É algo impressionante. Não dá para comparar. Então a grandiosidade desse Deus e dessa criação, desse universo, é muito além do que a gente está acostumado a estudar nos livros de história, sim, da nossa cultura, que é uma pura carochinha comparada com a realidade. E isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia mostra a realidade, a verdade, que supera a mentalidade tradicionalista de qualquer mortal que viva nesse planeta. E principalmente, que pensa que a Bíblia é um livro de carochinha. Está muito enganado. E o terceiro ponto aqui, dentro desse tema, para que possamos entender, é entender também a nossa origem e a nossa raça. A palavra verbo, que é uma chave que nós deixamos lá para trás, naquele texto de João, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. A palavra verbo quer dizer ação. Isso mostra o absolutismo da existência de Cristo. Ele é um ser eterno, absoluto, criador, tão quanto é o Pai, tão quanto é o Espírito Santo. Todos esses 3, por isso que lá no original, no princípio, criou o Senhor Deus. Esse Deus aí é Elohim. Elohim não é singular. O Deus que está aí no singular está errado, foi traduzido errado. Teria que ter sido deuses com D maiúsculo, porque são 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim é plural. São deuses e não Deus no singular. Qualquer estudioso da Bíblia sabe disso. Mas para não dar confusão, além do que já deu e dá até hoje, então ficou Deus no singular para não ter muito problema. Porque do jeito que está já dá problema, imagine se tivesse de outro jeito. Aí o politeísmo que tem por aí ia virar moda, né? Porque do jeito que está já existe o politeísmo. Imagine se tivesse de outro jeito. Meu Deus. Mas então, Pai, Filho e Espírito Santo compõem a palavra Elohim, que são deuses.
São três pessoas distintas. E tudo o que vive com esse verbo e convive com ele é eterno. Por isso que ele falou para Marta, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, quando Lázaro tinha morrido, que quem acredita nele jamais morrerá, viverá eternamente. E alguém que já desceu ao sono da morte ressuscitará. Crê você nisso? E ela meio vagando, sem entender muito o que ele estava falando, mas é isso que ele estava dizendo. Porque o que aconteceu com Lázaro, que é o que acontece com todos que até hoje já morreram, ficou confirmado definitivamente na cruz, que de fato o que Cristo falou antes da cruz seria uma verdade absoluta. Sono da morte. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, ninguém nunca morreu, na realidade. É sono da morte. Morte só teve uma no universo até hoje. Apocalipse 1, verso 5. Cristo, o primogênito dos mortos. Ele foi o único que morreu a morte eterna. Por isso que depois de 4.000 anos de história de pecado, morre esse indivíduo, o Filho de Deus, que é outra história comprida, que não dá tempo da gente conversar aqui, mas ele morre e foi o primeiro a morrer, de fato, a morte eterna. Por isso que ele pagou o preço que criatura nenhuma tinha como pagar. Nem anjo, nem ninguém. Qualquer criatura não tinha como pagar. Só quem tem vida em si mesmo poderia pagar esse preço. E ele se tornou um de nós, sem pecado, viveu sem usar os poderes dele. Tudo que ele fez aqui foi o Pai que fez através dele. Ele confirmou isso no seu ministério. Só após a sua ressurreição que ele passou a usar os seus poderes. Até lá na hora da prisão dele, no Monte das Oliveiras, depois que ele chamou a atenção de Pedro por ele ter cortado a orelha de Malco, ele falou: Pedro, se eu quisesse eu chamava meu pai aqui e não precisava de 12 peões igual a vocês, não. Eu pedi era 12 legiões de anjos. Estaria aqui, estava tudo resolvido e eu não ia estar comprometendo a minha obra, a minha missão. Mas nem isso eu fiz. Por que você tem que fazer isso? Entende? Então é muito profundo as palavras de Cristo, o seu ministério e a sua obra. Cristo morreu, pagou o preço e mostra que tudo que se relaciona com ele vai voltar a ser o que era. Absoluto, eterno. Voltaremos a ser raça pura. O que hoje nós não somos. Somos mortais. Raça caída, transformada em raça eleita, se somos convertidos. Se não somos convertidos, aí ainda somos raça caída. Raça eleita se torna convertido. E o convertido vai ser restaurado e vai voltar a fazer parte da raça pura. O raça caída não. Esse não entra no céu. Então precisa de reavaliar bem essa situação, porque precisamos ser convertidos. E ser convertido não quer dizer que não peca, que não faz isso, que não faz aquilo, que não faz coisa errada, não. Faz sim, com certeza faz. Mas está relacionado com a graça, está conectado com a graça. Está conectado com a misericórdia, com o amor e o perdão de Deus. E principalmente fortalecimento da fé, que nos leva a andar cada dia mais com mais sabedoria e com mais conhecimento da palavra e do relacionamento de nós para com o Senhor e de uns para com os outros. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado. Tem outros dois textos bíblicos interessantes que consolidam esse tema que nós estamos estudando. 1 João capítulo 5, verso 12, onde ele diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Já lá no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 36, ao invés do próprio Cristo dizer o que João disse, quem tem o Filho tem a vida, não. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não tem a vida eterna e a ira de Deus está sobre ele. Então, veja que o próprio Verbo é a essência da vida. Esse sol que ele é um sol que não queima ninguém, mas é um sol que dá vida. E sem esse sol ninguém tem vida. Ainda que não enxerguemos esse sol, ele é a luz da vida. Por isso que ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que João aqui comentou e o próprio Cristo confirmou que a questão de ter o Filho ou acreditar no Filho é fundamental para a nossa existência, de fato. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, os dias da criação. Analisando Gênesis capítulo 1, verso 3 ao 5, como Êxodo 20, de 8 a 11, dentre vários outros textos que poderíamos aqui citar, nós podemos distribuir em 4 pontos essa explicação aqui. Primeiro deles, que é incontestável
a realidade de que os dias da criação, os 6 dias da criação e o 7º de descanso, foram literais, são literais. Essa é uma ordem criacionista, revelada no Assim Está Escrito. É incontestável, é um critério, é um padrão marcado pelo Senhor e revelado na sua palavra. Contudo, muito mais antigo do que o que se imagina. Porque nós estamos falando de princípio, nós estamos falando de eternidade. Aí foge do nosso raciocínio normal, foge do nosso entendimento normal. Porque tudo que está relacionado com essa palavra princípio está falando de eternidade. E quando fala de eternidade, está falando em coisa absoluta, eterna. Que não tem passado e nem futuro. Quando a gente vê que ele é o princípio e o fim, revelado lá no Apocalipse, está falando que está revelando uma coisa para nós mortal, de alguém eterno, imortal, falando para uma pessoa que é mortal, uma criatura. Agora, olhando da ótica da criação, tudo é absoluto. Simplesmente é eternidade, acabou. Não tem passado nem futuro. É eternidade. Tudo segue normalmente conforme criado. Passado, presente, futuro é coisa da nossa estrutura pecaminosa. É da adaptação dos seres que caíram frente a essa condição absoluta da criação. Os seres que caíram foram expulsos desse projeto conhecido como eternidade. Esse sim, independente da quantidade de tempo que qualquer ser de qualquer parte do universo que caiu consiga viver, é mortal. Não importa o tanto que ele consiga viver, mas é mortal. Aí aqui entra o segundo X da questão, que é o diferencial entre os extremos, tanto religioso quanto científico. E que a palavra de Deus supera ambos os casos. Lembra que lá no começo eu já comentei da Terra sem forma e vazia, que a própria ciência não tem nem como ter ideia disso, de quando que aconteceu? Ela comenta de 4,6 bilhões de anos, mas da Terra formada, da Terra criada, com espécies, com vida circulando aqui dentro. Já a Via Láctea tem mais de 3 bilhões de anos. A Via Láctea é muito mais velha do que o simples sistema solar que está ali dentro. Se você partir para estudar isso, você vai ver essas diferenças. A quantidade que tem dentro da Via Láctea de constelações mais jovens do que o nosso sistema solar, e a maioria muito e muito mais velho. Porque Deus, ele não aposentou, ele continua criando. E ele não cria só na Via Láctea. Nós vimos que tem trilhões de galáxias no universo, só catalogada pelo telescópio Hubble. Uma maquininha michuruca feita pela nossa raça, feita por homens como eu e você, que está muito longe de conhecer a verdadeira extensão do universo. Pense nisso. É muito sério esse assunto. Então, o extremo religioso tradicionalista quer apresentar uma criação, apesar de acreditar em 7 dias literais, mas quer apresentar uma criação como se fosse de 4.000 anos antes de Cristo para cá, como se Adão e Eva tivessem nascido, crescido, casado, pecado e sido expulso do jardim naquela mesma semana, porque já foi criado em tamanho adulto, e não tem nada a ver com isso. E aí vem o outro extremo da ciência, que não consegue compor com a Bíblia tudo e começa a inventar um monte de teoria, absurdas teorias, que nenhuma delas são criacionistas, com raríssimas exceções. Menos de 10% da população científica é criacionista. Mais de 90%, infelizmente, é evolucionista e parte para teorias completamente, cada uma mais absurda que a outra. E não encontra explicação nem justificativa, e muito menos apresentação clara de conteúdo que se justifique tais teorias. Mas a Bíblia apresenta as teorias corretas. O duro é romper a barreira do tradicionalismo, tanto religioso quanto científico. Mas a Bíblia, ela está à frente do nosso tempo. Ela sim tem informação suficiente para romper todos esses limites tradicionalistas existentes na nossa cultura, ou em qualquer outra cultura. Poderíamos destacar aqui um terceiro ponto para dimensionar isso, para vocês verem que impacto.
O Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44, comparando com Romanos 8, 22, dá para fazer um paralelo bacana disso aí que eu estou dizendo. Ali, Cristo comenta que o diabo era homicida. Presta atenção nessa palavra. Homicida e mentiroso. Desde o princípio. Gente, homicídio é crime. É matar alguém. E o diabo já fazia isso quando? No princípio. Ele já mentia e matava. Deus já enfrentava o problema. E a prova maior disso não é só o que Cristo falou, não. É o que está em Romanos 8, 22. Que até hoje a criação geme com dor de parto por causa do pecado. Irmãos, aonde teve pecado, teve gemura da criação, em qualquer parte do universo. E com João 8, 44 nós sabemos que o pecado então começou no céu. Quando Gênesis 1 está dizendo no princípio criou o Senhor Deus, então nesse princípio lá é que aconteceu o pecado também. Muito antes dessa terra ser formada, intervida, já estava acontecendo e rolando o pecado por lá e consequentemente uma série de gimuras já estava acontecendo. Os nossos primeiros pais lá no jardim do Éden, lá dentro nada foi atingido de pecado, mas fora do jardim, há muitos e muitos anos já vinha sofrendo. A cada 10 mil anos aconteceram glaciações. O planeta inteiro virá gelo. Só o jardim, evidentemente, que não era atingido por isso. Do mesmo jeito que a Cidade Santa, quando descer lá no Monte das Oliveiras, e o planeta todo vai virar uma chama de fogo e não vai atingir a Cidade Santa, como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, lá na fogueira, junto com Cristo, o fogo não atingia eles. Da mesma forma, nós estaremos como se estivesse num ar-condicionado lá dentro da Cidade Santa, quando acontecer a destruição do planeta. Então as glaciações, o asteroide que bateu lá na península do Yucatán, que extinguiu com os dinossauros há 66 milhões de anos atrás, com certeza poderia ter atingido o jardim, mas não atingiu, porque os nossos primeiros pais ainda não tinham pecado, porque eles viveram na eternidade e encheu a face da terra. E outros seres, evidentemente, pecaram antes deles pecarem. Tanto que lá no Gênesis capítulo 6, nós podemos perceber lá filhos de Deus, filhos dos homens e os nefilins, que eram os valentes da antiguidade. Quem eram esses nefilins? Não eram exatamente os que pecaram antes? Um dos grupos que pecaram antes dos nossos primeiros pais, descendentes dos nossos primeiros pais, e estava ali convivendo, evidentemente, mas numa condição de evolução muito mais ampla. Dificilmente não seriam eles os autores do projeto, arquitetura e construção do complexo de Gizé, que foi construído há cerca de 350 anos antes do dilúvio e não sucumbiu com o dilúvio. Entende, irmãos? Então tem muita coisa dentro da Bíblia, com peças de quebra-cabeça esparramadas dentro dela, do que a gente pensa que sabe, mas aqui dentro da Bíblia tem muita coisa. E isso é difícil de engolir. Muitas das coisas que tem na Bíblia é a que mais transforma a Bíblia em carochinha, por incrível que pareça, é a própria ciência, porque despreza a palavra, ou assim está escrito. Então é algo muito sério isso que nós estamos comentando. E a Bíblia, como eu disse, é que supera todos esses limites. A ciência criacionista tem condição de avançar muito mais justamente porque tem a Bíblia como lenitivo. Um outro ponto também que enaltece e ajuda a aliviar um pouco esse embaraço na nossa mente, o Enoque, o sétimo depois de Adão, que foi levado vivo para o céu. Esse cara está com mais de 7 mil anos, raciocínio, irmãos. Está com mais de 7 mil anos que esse cara foi embora para o céu, e vivo. Moisés, que viveu há 1500 anos antes de Cristo, esse camarada já está com mais de 3.500 anos de vida. E Elias com mais de 3.000 anos de vida. Que ele viveu há 1000 anos antes de Cristo e foi levado vivo num carro de fogo. Lá no Apocalipse está falando de 24 anciãos que foram selecionados daquela ressurreição que ressuscitou com Cristo e que ficou 40 dias aqui na terra evangelizando as ovelhas perdidas da casa de Israel, e depois ele levou embora como a primícia dos mortos. Então tem muita coisa bacana dentro da Bíblia, quebra-cabeça esparramado, que quando a gente começa a juntar, começa a entender muita coisa que antes a gente não entendia. E hoje nós temos condição de entender. A Bíblia, apesar de estar revelada, que é para nós e os nossos filhos, mas muita gente, ao olhar para ela, ainda está cego.
Não consegue entender justamente por quê? Porque o eu está fazendo frente, não está deixando aprofundar. E quando parte para o eu, já era. Nós somos mortais, condenados à morte eterna. Só em Cristo encontraremos vida e vida eterna. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, o sábado e a criação. Irmãos, o texto para mim, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que consolida todos os textos bíblicos sobre a consagração do sábado, é Isaías 66, 22 e 23. No novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, todo sábado continuará vindo perante mim toda a carne, todo sábado. Assim diz o Senhor. Irmãos, não precisa de mais nenhum texto bíblico. Só esse é suficiente para apresentar a eternidade, tanto do sábado, que é um ícone da eterna lei de Deus. Abraão guardou o sábado. Abraão guardou a lei de Deus, sem conhecer o decálogo. Porque o decálogo foi para os dias de Moisés, 500 anos depois de Abraão. Foi preciso de decalogar, porque a cabeça dura da moçada não dava para entender. Até hoje não dá, né? Porque tem gente que desentende que o único trecho da Bíblia escrito pelo dedo de Deus, eles não entendem que é imutável, é eterno, sendo que já existia papiro quando ele escreveu com o dedo dele, conforme revelado em Êxodo 31, 18. Até hoje tem cabeça dura, querendo pisar, passar por cima, atropelar a lei de Deus. Nós não somos salvos pela lei, mas aquele que diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Irmãos, a lei de Deus, revelada nos seus princípios eternos, que é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, que para isso, evidentemente, tem 4 mandamentos que nós guardamos para mostrar que amamos a Deus acima de tudo. E tem 6 que nos expõem como alguém que realmente ama o próximo como a nós mesmos. Mas evidentemente que para Abraão não precisava de ter 10, ele já conhecia os 10 em 2. Entende? E é o que continuará sendo no futuro. E aquelas tábuas, aquele decálogo, apenas será uma obra de museu guardada na eternidade. Como está lá até hoje, como podemos ver no livro do Apocalipse, a arca foi vista lá no santuário, Apocalipse capítulo 11, verso 19, está lá no céu. Tem gente procurando ela por aí, mas está lá. Lá no terceiro céu. Imagina, hein? Para sair da Via Láctea, chegar no terceiro céu. Atravessar o céu da nossa galáxia, né? Que cadê a máquina para isso? Na nossa cultura. Para atravessar o céu intergaláctico, o segundo, e chegar lá no terceiro, né? Em volta do qual está girando todo o universo. E vai continuar assim, só que vai ser aqui do primeiro, quando a Cidade Santa descer para cá. Que coisa linda demais isso. Não é mesmo, meus irmãos? E Gênesis do Apocalipse fala do sábado e da lei de Deus. Não tem como fugir disso. Mas esse texto de Isaías fecha, lacra, sela tudo. Isaías 66, 22 e 23. Quinto tema, criação e casamento. Ele é outro tema danado esse aqui. Bom demais esse tema. Nós podemos distribuir também em 3 pontos o explicativo desse tema. Gênesis capítulo 1, que trabalha com a história da criação, observa que quando fala nos animais, Deus comenta de inumeráveis espécies de seres criados sobre a face da terra e das águas e no ar. Fala segundo a sua espécie foram criados. Mas quando fala no homem, lá na altura do verso 27 do capítulo 1, fala que ele criou homem e mulher. Nenhum gênero além disso. E o ser humano, principalmente nesses governos de estrutura comunista que tem sobre a face da Terra, empederniu a história da humanidade, principalmente nos últimos 30, 40 anos, tem empedernido a face da Terra, com homossexualismo, lesbianismo, tem tanta classificação de boiolagem que não dá nem para contar. Mas tudo coisa satânica da mente humana e do próprio diabo. Porque Deus criou homem e mulher. Tudo que sai além disso vem do cão. Tem nada a ver com o Criador. É coisa satânica. E o tempo da graça que nós temos é o tempo para evitar a desgraça.
desde que aceitemos a verdade e vivamos na verdade. Porque se resistirmos à verdade, pagaremos com a nossa própria vida. E vida eterna. Vamos deixar de existir para sempre, ser exterminado, porque resistimos contra a palavra de Deus. Questão de homossexualismo na Bíblia não é simplesmente pecado, é abominação, é mais que pecado. É abominação. E no novo céu e na nova terra jamais entrará qualquer coisa que se indigne com o pecado. O projeto de Deus é esse. E foi Ele que criou. Nós não somos donos de nós mesmos. Somos livres, porque Deus, no seu amor, nos criou e nos deu liberdade. Mas nós não somos donos de nós mesmos. Se fôssemos, não precisávamos dele para viver. Jamais morreríamos. E nós só temos vida nele. Então entender isso e aceitar isso é uma questão de inteligência normal. Porque resistir a isso, nós não vamos passar dessa vidinha de 80, 100, 50, 100 e poucos anos. Morreu, já era. O dia que ressuscitar é para ser liquidado, junto com Satanás e todos aqueles que praticam abominações e insistiram na rebeldia contra a criação de Deus, contra o próprio Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Acorde enquanto é tempo e vamos viver na verdade, aceitando, vivendo e ensinando a verdade, antes que seja tarde demais. O segundo ponto apresentado aqui, então, a questão do casamento. Esse é outro ponto embaraçoso, porque já foi criado um tanto de tradição em cima disso, um tanto de blá 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 e mimimi, que é um negócio esquisito, é uma dor de cabeça no mundo religioso, então nem se fala, porque muita tradição foi formada em cima. O casamento que acontece aqui no Gênesis, na realidade, foi um ajuntamento natural e absoluto, mas numa dignidade tal, num projeto de pureza tal, que nós não temos nem ideia disso mais hoje. Nos dias de Cristo já foi dito, não, lá no céu ninguém se casa e nem se dá em casamento. O projeto de lá é muito diferente. O primeiro casamento que nós vemos na Bíblia foi um ajuntamento absoluto, sem cartório, sem igreja, sem testemunha, sem nada. Era um casal que tinha ali e que, orientado por Deus, se tornaram uma só carne de forma absoluta e num padrão de pureza e de sabedoria, de conhecimento, que nós não temos nem ideia. A força, o tamanho, a inteligência é incalculável, irmãos. Só de você perceber que em algumas horas Adão deu nome em todas as espécies da natureza que tem. Quando Deus chegou com ele para convidá-lo para um sono e formar a Eva, ainda dentro da sexta-feira, ele já tinha dado nome em toda a criação de Deus. Pensa, o ser humano hoje, se colocar dentro de um curral com 100 vacas Nelore, tudo branquinha, pode deixar um mês lá dentro, que ele não vai decorar o nome das 100. Mistura tudo. Adão deu nome a milhares e miríades de espécies numa volta do dia. E evidentemente o tipo de cérebro e de acesso tecnológico que ele teve para isso é algo que nós não temos nem noção. Mas resolveu isso estar de dedo. E quando foi de tarde ele encontrou com o pai novamente para poder concluir esse projeto da criação, formando justamente a companheira dele. Que ele dormiria e Deus formaria a companheira. Então quando acontece o casamento, o próprio Adão é que diz que deixará o varão, seu pai e sua mãe. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 2, versos 23 e 24. Então disse o homem, não foi Deus que disse, foi o homem. Mas é claro, o homem disse isso porque Deus já tinha dito para ele. Isso é incontestável. Mas foi ele que fez o próprio casamento dele. A gente vê aquela historinha de Deus estar fazendo aquele casamento lá, mas não tem nada a ver. Aqui está, verso 23 e 24, capítulo 2, está falando que ele próprio disse isso. Então ele que fez o casamento dele. Então foi um ajuntamento absoluto, que nós não temos nem noção. Mas o padrão de pureza dessa união é algo que perdeu de vista por completo. Por isso entramos no terceiro ponto explicativo desse contexto, que para hoje, para os nossos padrões que nós conhecemos, o trem bagunçou tudo. É poligamia, trigamia, bigamia, é um tanto de encrenca, é adultério, é tanta confusão que foge completamente
do projeto original lá do Éden, do que diz respeito a casamento dentro do projeto divino, que não tem nada a ver do que nós conhecemos, daqueles seres que caíram para cá, dos tipos de casamento que nós assistimos nos dias de Moisés para cá. Continuou sendo um ato civil, contudo, passou a ser regido por leis. E, infelizmente, precisou de ter divórcio para poder ajustar melhor essa situação, porque na nossa cultura a coisa tem tanta bagunça e tanta confusão, que se não tivesse divórcio, nas cadeias não ia caber, gente. Do tanto que teria mulher matando homem e homem matando mulher, de raiva. E verdadeiros homicídios, é claro. Porque quando convive de forma conflituosa, a tendência é só violência. Então, os divórcios é uma forma lamentável que Deus detesta, mas acabou tendo que autorizar para ficar menos ruim a condição do que nós entendemos por casamento ou vida conjugal na nossa cultura e na nossa raça. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, a criação, a queda e a cruz. Aqui nós podemos distribuir mais 3 pontos. O explicativo desse tema. O primeiro é que a queda é o marco zero entre a criação original de Deus e a redenção, representada pela cruz. O marco zero é a queda. Ali, na queda, foi apresentado um plano para a nossa raça, com a misericórdia e o amor de Deus, para que a gente pudesse voltar ao projeto original da criação, que é o raça pura. Então, na queda, nos tornamos raça caída, mortais. Antes éramos imortais. Mas fomos excluídos desse projeto original por opção própria. O segundo ponto é o grande problema causador dessa queda. Se a gente analisar Gênesis capítulo 3, o passo a passo da queda, nós vamos perceber ali que o monismo foi e continua sendo o maior problema da convivência do ser humano com Deus até hoje. Monismo. A crença de que nós nos tornamos deuses. Esse monismo é o combustível, no fundo, é o combustível de uma ignorância mortal que continua alimentando a separação entre nós e Deus. E formando vítimas do fundamentalismo como da mornidão lamentável que causa o vômito divino. O monismo. E é por isso que eu apresento o terceiro ponto, que é o que temos revelado em Lucas capítulo 9, verso 23, aonde Cristo comenta: se quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, o eu, na verdade, é tão acariciado pelo ser humano que ele encobre a razão do indivíduo e não deixa ele entender que ele é um mortal. No fundo, ele acha que com ele não acontece nada. No fundo, ele acha que ele é mais do que qualquer um, que ele é mais do que Deus, que ele é mais que a Bíblia, que ele é mais que a razão. E esse eu é o que atrapalha tudo. Endeusar esse eu é fazer de si mesmo um Deus. Isso é monismo. Foi isso que a serpente conseguiu convencer a Eva, e Eva praticou isso quando levou o fruto para o seu marido comer, e ele acabou entrando com a mesma credibilidade dentro desse contexto e automaticamente ignorando a palavra de Deus. Aceitou a palavra da serpente. E é isso que continua fazendo fundamentalistas e letargistas espirituais dentro da igreja, mornos, que causam vômito em Deus. Tanto que lá no Apocalipse comenta antes que fora frio ou quente. Porque o frio pelo menos tem consciência da sua condição. Tem mais chance dele voltar a ser quente do que o morno. O morno, ele é o vômito divino. Jamais, porque ele se acha Deus. Tem argumentos próprios que se convence dos seus erros, que não são erros. Que ele é perfeito. Que tem resposta para tudo. Tem saída para tudo. E não é assim. Nós não somos nada. Nós, conforme diz a palavra de Deus, nós não passamos de trapo de imundícia diante da eternidade, da divindade. Trapos de imundícia, irmãos. Mais do que lixo.
mas é um lixo sujo comido por vermes. É isso que nós somos. Agora, com Deus, nós nos tornamos luz. Como vimos lá atrás, na palavra de Deus, quem crê no Filho tem a vida e vida eterna. Mas quem não crê, quem fica crendo no próprio eu, não nega a si próprio, a ira de Deus prevalece sobre ele. Porque ele, Deus, é o autor da vida. E quando nós começamos a adorar o próprio eu, a colocar o eu entre nós e Deus e entre nós e o semelhante, nós passamos a nos endosarmos a nós mesmos. E a quebra do primeiro mandamento é automático. Não terás outros deuses diante de mim. E uma forma muito simples de cometer esse pecado é justamente colocando o nosso eu acima de tudo. Enquanto que quem deveria estar governando a nossa vida é o eu divino, é o próprio Deus, o próprio Cristo. Seja Pai, seja Filho, seja Espírito Santo, nos mostrando esse é o caminho, andai por ele. E o sétimo tema: só pela palavra entenderemos a verdade. Eu queria citar um texto aqui de Testemunho para a Igreja, volume 8, página 258. As mais vigorosas mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, tornam-se desnorteadas em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. O Criador e suas obras encontram-se além da compreensão dessas pessoas. Visto que não conseguem explicar esses fenômenos pelas leis naturais, afirmam que a história bíblica é indigna de confiança. Meus amados, a palavra de Deus está à frente do nosso tempo. Reconhecê-la, respeitá-la como tal, nos promove em crescimento da graça de Deus. E tanto para vivermos o Evangelho, quanto para ensinarmos o Evangelho. Tanto quanto para vivermos a verdade, quanto para ensinarmos a verdade. A verdade é dura, mas machuca só na hora. A mentira, a ilusão, fica machucando todo dia. Santo Deus, purifica-nos, transforma-nos, Senhor, pelo poder da Tua palavra. E encha-nos do conhecimento do Teu reino, nos preparando para o Teu reino, para que naquele grande dia, nós e nossos lares representados sejamos contados entre aqueles que marcharão rumo ao céu. É o que te suplicamos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.